Galera, nesse vídeo aqui nós vamos tratar de um assunto especificamente retratando aí o vídeo anterior que a gente fez, que teve como título e thumb a seguinte pergunta: Riei venceria o Toguro no Torneio das Trevas? É claro que teve uma repercussão bem positiva, a gente teve uma interação insana, vocês foram lá, deixaram o comentário de vocês, e o que acharam, sim ou não, e comentaram a experiência que vocês tiveram após assistir e compartilhar Yu Yu Hakusho. Mas sempre tem um ou outro sabichão aí, que manja mais do que todo mundo. Tem, a boa vontade de colocar sua experiência, o que sabe sobre Yu Yu Hakusho. Aí vem esse cara querendo ser o mais de todos. E aí a pergunta é: Riei venceria o Toguro? Basicamente é o título do vídeo. E aí o cara contestou algumas coisas e aí ele fez a seguinte afirmação, dizendo que Toguro sempre foi rival de Iosuke, ou Iosuke sempre foi rival do Toguro e vice-versa. Então nesse vídeo aqui nós vamos matar a paulada, tá? Essa pergunta, e vamos entregar para vocês a resposta definitiva. Será que é possível que isso seja verdade ou não? Então fica aqui com a gente que a gente vai entregar para vocês o verdadeiro motivo do Toguro, tá, se tornar um rival de Iosuke Urameshi. Então vamos dar um pulo lá agora. Olha, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro dos nossos vídeos. E é claro, comentem, fiquem à vontade, compartilhem nossos vídeos, que o vídeo aqui é feito para vocês com muito carinho. Ora o YouTube entrega, ora não, então por isso que a gente precisa aí da ajuda e da moral de vocês para a gente continuar crescendo. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Para a gente poder responder essa pergunta, tá, desse sabichão aí, desse cara que foi aí, disse que, que eu comi bola, que tem nada a ver, Toguro sempre foi rival do Iosuke. Então a gente resolveu fazer um vídeo aqui para poder retratar essa pergunta e, claro, responder para ele definitivamente se isso foi possível ou não. Então o que acontece? Eu quero começar pelo trauma. O trauma de Toguro foi o Kairen. Galera, Kairen foi um yokai que massacrou todos os discípulos de Toguro e que gerou um profundo trauma e desejo de poder no personagem, certo? E ao longo dos anos, é claro que surgiu um torneio das trevas, antes mesmo daquele que a gente conheceu na Ilha dos Enforcados. O torneio das trevas, ele é bem antigo. Então, o Toguro, junto com seu irmão e, claro, com a própria Genkai, eles participaram, do torneio das trevas e derrotaram o Kairen, certo? Então estava feita aí, estava cumprido aí a missão de Toguro. Eles derrotaram o Kairen. E como todo vencedor, ele merece o seu prêmio. E aí teve sim a decisão do vencedor do torneio. Toguro desejou e pediu para se tornar um yokai, para nunca mais ser fraco e permanecer jovem para sempre. Esse foi o desejo do cara. E aí ele ficou ausente, desapareceu por longos anos. E quando ele ressurgiu, cara, ele ressurgiu como uma outra pessoa, com uma outra face. A Genkai, ela percebeu que Toguro já não era mais o mesmo, vendendo a sua alma para se tornar o ser mais poderoso da Terra, certo? Embora ele tenha se transformado em um monstro, e após matar Kairen, a decisão foi motivada pela raiva, fraqueza que ele sentiu, ao não conseguir proteger os seus alunos. Realmente isso foi um gatilho, foi o pivô de tudo, o Kairen. E após o Torneio das Trevas, e após ele se tornar um yokai, ele passou a percorrer pelo mundo, à procura de oponentes poderosos que pudessem de fato derrotá-lo. E aí ele não encontrou ninguém. E cedo ou tarde iria surgir um outro Torneio das Trevas. É onde ele acaba conhecendo o Sakio. E por trás da cortina eles planejaram um outro torneio. E a Genkai, reclusa no seu templo, lá na floresta, ela sabia que cedo ou tarde iria chegar um outro convite, convidando ela para participar do Torneio das Trevas, sendo que ela já tinha recusado alguns outros, Mas esse em específico ela não poderia recusar. Ela sabia que esse dia iria chegar cedo ou tarde. Então, eis que surge na vida de Genkai o Iosuke. Ela pretendia encontrar o seu discípulo, e ela acabou encontrando no Bad Boy o seu discípulo,
o Yosuke treinou, se fortaleceu, se doutrinou, ok, a maneira da Genkai. E aí a gente viu que Toguro, ele acabou tendo conhecimento sobre o Yosuke lá no episódio de Tarukani, certo? Aonde eles tiveram a primeira luta pela primeira vez. Então, nesse ponto em específico, Toguro percebeu que o Yosuke era a peça que faltava no xadrez. Era o ponto que ele precisava da sua linha, né, para poder dizer assim, agora eu encontrei. Eu acho que eu encontrei. Porque ele viu que quanto mais o Yosuke apanhava, quanto mais ele lutava, mais forte ele ficava. Então ele viu um potencial no Yosuke. E ele percebeu aquilo. Então, eis que aí ele resolve convidar o Yosuke pessoalmente, sabendo que ele era discípulo da Genkai. Então ele mostrou ali, na época, os seus 40% destruindo aquele edifício. Só para deixar o Yosuke balançando as pernas. E para que ele sentisse o que realmente é temer alguém poderoso. E aí o Yosuke resolveu treinar para ficar mais forte, porque viu que Toguro não era qualquer, digamos, vilão, não era qualquer inimigo. Ele era o inimigo. E aí a Genkai, ciente disso, né, preparada para isso, ela resolve, né, ensiná-lo e avançar os seus ensinamentos. Por quê? Ela sabia que cedo ou tarde Yosuke precisava lutar com o Yosuke. Galera, quando Toguro viu o Yosuke pela primeira vez, ele sentiu um grande potencial no Yosuke. É aí que entra, tá, digamos, a rivalidade. Por quê? Sabendo que o Yosuke, ele é movido à emoção, à adrenalina, o Toguro estava sempre cutucando, estava sempre impulsionando o Yosuke a se tornar mais forte. Por que isso? Porque ele sabia que o Yosuke, ele seria capaz de matá-lo, ok? Então, o Yosuke era justamente o que o Toguro precisava, alguém para matá-lo. Por quê? A Genkai não poderia fazer isso, por conta do elo, por conta da história, ok? Que os dois construíram ao longo dos anos. E aí, ela envelheceu e o Toguro não. Porém, ela velha ainda era poderosa, mas ela não conseguiria matar o Toguro. Então, o Toguro precisou alimentar o Yosuke, precisou impulsionar ele para que ele se tornasse forte e quando fosse o determinado momento, ele conseguisse matar o Toguro. E ali também estava a oportunidade dele manifestar os seus 120%, coisa que ele nunca havia feito na Terra. O poder máximo ele que chegou a colocar foi 80%. O Bui, ok, foi vítima disso. O Cara Azul foi vítima disso. E a própria Genkai. Eu sou muito mais forte. É o meu super poder. O meu soco é uma arma. E falando na Genkai, quando, né, surge o torneio das trevas, os dois, claro, têm um acerto de contas. E é ali que ele pergunta para Genkai se ele, né, ou melhor dizendo, se ela já passou a doutrina Leiko Hadouken para o Yosuke. Ela responde que sim, e ele afirma dizendo que agora ela não é mais necessária, ela não é mais útil. E ele acaba matando a Genkai. Mas o Toguro fez isso para alimentar o ódio do Yosuke. Porque o Yosuke precisava de, digamos, um gatilho, assim como ele teve com Kairen. Kairen matou seus discípulos, então isso impulsionou o Toguro a ficar mais forte. Ele fez a mesma coisa com a Genkai. Ele matou a Genkai para que o Yosuke sentisse ódio, sentisse desprezo por Toguro. Porque senão ele também não iria conseguir matar o Toguro, mesmo sendo forte. Então tudo precisava de um gatilho. O Toguro e o Yosuke, eles nunca foram inimigos. Toguro viu um potencial no Yosuke, ok? Ele viu no Yosuke alguém que pudesse fazer com que o seu desejo se tornasse realidade. Alguém que pudesse finalizá-lo, ser mais forte do que o próprio Toguro. Essa rivalidade, ela só existiu por conta do elo que o Yosuke acabou criando com a Genkai. Genkai sabia que Yosuke, de alguma forma, iria fazer parte, ok, desse triângulo de rivalidade. Ela temia pela vida do Yosuke, certo? Então ela treinou, ela passou o Leiko Hadouken para o Yosuke. E aí que chega o Torneio das Trevas,
mesmo o Yosuke poderoso, ele não ia conseguir matar o Toguro. E é aí que o Toguro, né, lança a sua cartada final. Ele atinge o Quabra, ele fere o Quabra, ele não mata. Porque se ele tivesse intenção de matar o Quabra, ele teria matado. Mas ele não matou. Porque ele queria que o Yosuke sentisse emoção, sentisse desprezo, ódio. E é justo nesse momento que ele, né, acaba fazendo isso com o Quabra, amando da própria Genkai. A Genkai mesmo diz: você quer ver o verdadeiro poder do Yosuke? Mate um dos seus amigos. E é justamente o que ele faz, certo? O Toguro, ele viu que o Yosuke era poderoso, mas ele era movido a estímulo. E aí, ao longo do torneio, ele pôde perceber que, com o fato de ter ferido o Quabra, ele viu o verdadeiro poder do Yosuke. E é aí que ele emana toda a sua energia. E é aí que o Toguro coloca os seus 100%, né, pela primeira vez. Aquela coisa horrorosa, horrenda. E um poder absurdo e avassalador. Mas o Yosuke estava determinado a matar o Toguro. Por quê? Se ele não matasse o Toguro iria matar mais alguém. E o Yosuke não queria que isso acontecesse. Então ele lança o seu tiro, o seu último tiro, com a força total, ok? Com o seu Reiko Hadouken introduzido em um único tiro. E aí o Toguro tenta, né, conter aquela bola de energia, mas ele faz um esforço tremendamente violento. E ele não acaba suportando toda aquela energia. E é onde estoura todos aqueles músculos e ele cai duro no chão, certo? E é ali que ele, né, de fato, ele conclui o seu desejo. Ele foi morto por um ser humano mais forte do que ele. Mas não existia uma rivalidade entre ele e o Yosuke. Isso nunca existiu na obra. É o que eu falei. O Toguro viu um potencial em Yosuke. Ok? Ele viu que Yosuke ficava mais forte cada vez que ele lutava, cada vez que ele apanhava. Então ele falou: cara, é aí que está, ok, o que eu preciso. Esse cara pode me dar definitivamente o que eu preciso, a morte. Pra quem não sabe, galera, o Toguro desejava morrer. Por quê? Por conta das suas ações, ok? Por tudo que ele tem feito. E claro que ele queria que isso acontecesse, de preferência pelas mãos do Yosuke, como forma de punição e libertação, certo? Mas por que pela mão do Yosuke? Porque ele queria que a Genkai fizesse isso, mas a Genkai não teria coragem, não teria coração para fazer isso. É tanto que, após a morte de Toguro, no mundo espiritual, eles têm um diálogo e eles conversam ali com relação ao seu passado, presente e o futuro do próprio Toguro. E aí ele pede para que Genkai volte para a Terra, porque o desejo do vencedor tem que ser concluído. Então ela acaba, né, voltando à vida, tá, com um presente para o Yosuke. Mas dizer que Toguro sempre foi rival do Yosuke, isso é impossível. O Toguro, ele precisava de alguém que pudesse matá-lo e ele encontrou, ok, essa possibilidade no Yosuke, sabendo que a Genkai não faria isso. Por isso que a Genkai, ela decidiu encontrar um discípulo, mas ela demorou tanto para encontrar um discípulo, porque ela sabia que esse discípulo iria, né, fazer parte desse triângulo de rivalidade. Ela sabia que automaticamente, quando ela encontrasse um discípulo, o Toguro iria aparecer. E foi dito e feito, o Toguro apareceu. Caracas. Porra! Certo? Sendo assim, eu posso falar para vocês, com base, né, em tudo que eu vi em Yu Yu Hakusho, nesse anime Beré, super casca grossa, que sim, o Toguro é um vilão que realmente, cara, deixou a sua marca registrada em Yu Yu Hakusho. Todo mundo curte esse cara, porque ele, de fato, ele não era um vilão, tá? O que tornou ele um monstro foi justamente o trauma, tá? De alguém ser fraco, de alguém estar velho, quando aparecesse alguém mais forte do que ele, assim como apareceu o Kairen. Então, o Toguro, de fato, ele não era mal, ele era um cara, digamos, problemático, ele era um cara difícil,
mas mal não era. Beleza? E aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, explicando se essa rivalidade já existia ou não, tá? Ela foi construída ao longo da história do Torneio das Trevas, galera, tá? Então assim, dizer que o Toguro e o Yusuke sempre foram inimigos, isso é muita mera, ok? Mentira, porque essa rivalidade ela foi moldada conforme o torneio foi acontecendo. É tanto que quando o Toguro ele via o Yusuke, ele provocava o Yusuke. Ele provocava, sabe? Ele fazia gestos e aí o Yusuke também retribuía, justamente para um ficar alfinetando o outro, para a rivalidade dos dois crescerem. Entenderam? Então basicamente a rivalidade desses caras foi construída ao longo do torneio. Tá? Então assim, o cara falar que o Yusuke sempre foi rival de Toguro, cara, isso não existe. Ela foi construída. Beleza? Então tá aqui entregue a minha resposta com relação a essa pergunta, tá? E aí eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês acham diferente, comentem que eu também vou adorar saber, eu vou ler. Vou deixar coraçãozinho, tá? Então a participação de vocês aqui é muito importante e a gente estamos aprendendo demais, principalmente com relação a Yu Yu Hakusho, que é um dos animes mais casca-grossa que já passou pela face da Terra. Beleza? Então, dito isso, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!